eu sou o Lusca e está começando mais um Corona News. Fala galera, eu sou o Miss Santos e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Corona News. Então, o Corona News é a série deste podcast que vai te atualizar sobre a pandemia de coronavírus, além de trazer descontração para o seu dia. Inclusive, esses dias estão sendo diferentes para o brasileiro, porque, segundo o presidente Jair Bolsonaro, a corrupção no Brasil acabou. Calma, eu sei que você brasileiro já deve estar pensando, mas se a corrupção acabou, o que vamos fazer agora? O brasileiro não vive sem uma corrupçãozinha, não é mesmo? Calma que acabou, mas amanhã tem mais. Eu sei que essa ficção de corrupção acabou no Brasil é hilária, mas hoje nosso papo é com a microbiologista Mariana Arruda. Ela atua principalmente com viroses respiratórias e atualmente é professora da Faculdade Maurício de Nassau, de São Luís. Mariana, você pode se apresentar para os nossos ouvintes? Então, é um grande prazer estar aqui nessa edição do Corona News. Eu sou a professora Mariana, como o Lucas falou. Eu sou formada em Ciências Biológicas, tenho mestrado na área de Microbiologia e tenho o doutorado em Biotecnologia. Então, a minha linha de pesquisa é mais ou menos com a parte da microbiologia, abordando as viroses respiratórias. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, o que a senhora acha dessa história de a corrupção ter acabado no Brasil? Então, é meio hilário, né, dizer que a corrupção acabou no Brasil. Então, a gente vê casos de desonestidade, principalmente nessa onda que tivemos, né, esse ano atípico, com essa pandemia. E o que a gente vê nas notícias, né, é o superfaturamento que alguns estados fizeram em relação, né, à questão da pandemia. Então, por exemplo, compras de máscaras, né, que é um item que a gente sabe que é essencial para conter, né, essa pandemia nos dias atuais. Então, uma máscara que era comprada, por exemplo, a R$3, de repente passa a R$12, né? Então, a gente vê que a corrupção, ela ainda existe, né? Então, são vários os escândalos durante o Brasil, né? No Brasil que a gente vê relacionado à corrupção, desde lá do mensalão, né? Do escândalo da Petrobras, e agora, recentemente, do dinheiro lá nas nádegas, né? Do nosso Chico Rodrigues, né? Do nosso senador. Então, como que acabou, né, não, menino? Veio em boa hora, né? O Brasil não é cada uma coisa atrás da outra. Você pensa O que é Brasil, coisa de ficção mesmo. o Brasil não é para amadores. Isso aí. Na última edição do Corona News, a gente comentou sobre o arroz ter ficado mais caro por aqui. Aí, nesses dias, nas últimas semanas, o iPhone 12 foi lançado e parece que as pessoas vão ter que vender as casas delas para ter um smartphone desses. E o pior, Lucas, é que o carregador ainda vem separado. Desse jeito as pessoas vão ter que vender o arroz para usar esse celular aí. Verdade, vender arroz deve estar dando muito dinheiro nos dias de hoje. E será que o iPhone 13 vai vir só a caixa para a venda? Provável. A gente É faz o capitalismo, né? Então, passa a vender um telefone que agora não dá mais nem o direito do carregador e do fone de ouvido. A pessoa tem que comprar, né? O capitalismo tá grande aí, né? Mas se a Samsung for esperta, ela bota 2 carregadores e todo mundo compra. A gente faz piada com essas coisas, mas a situação está muito complicada mesmo. A vaca não vai nem mais pro brejo, porque nem brejo existirá mais. Sim, toda essa problemática de queimadas é muito triste. E a gente acaba sentindo o impacto nas cidades. Se duvidar, o dia tá tão quente que aqui vai ser possível até fritar ovo lá fora. E eu não tô brincando. É verdade. Antigamente falava que era no Piauí, né? Então, o povo do Piauí que me perdoe, mas todo mundo brinca, né? Que no Piauí a gente consegue fritar o ovo no asfalto. Mas Agora tá tudo virando Piauí, né, professora? tudo virando Piauí, na verdade, aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente também pode destacar, em relação aos dias quentes, a questão do desmatamento, né? Então, o desmatamento do ano de 2019 para 2020 já tem uma área bem superior, né?
de desmatamento. Então, ela já atingiu praticamente 90% da área desmatada, né, do ano passado até agora, em meados de julho de 2020. Então, a gente sabe, né, que essas áreas desmatadas, posteriormente, né, queimadas, e o clima ele acaba ficando, né, mais quente, mais seco. Uhum. Realmente é uma Então, isso situação aí também a crítica. gente pode destacar. E também, em relação ao Brasil, que ele fez o acordo, né, assinou o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas no Brasil, então ele é um dos que se comprometeu com a redução do desmatamento. Só que nesse plano, nesse Acordo de Paris, a ideia era que o Brasil ele reduzisse o desmatamento em pelo menos 3.925 quilômetros quadrados até 2020. E até o momento nós já temos 4.700 quilômetros quadrados já desmatados, né? Então já conseguiu ultrapassar o acordo que ele mesmo assinou, né? Então isso aí é uma questão que a gente também deve levar em consideração para esses dias, né, mais quentes, a questão do desmatamento. Uhum, com certeza. Agora, dando continuidade ao papo mais sério, parece que os jovens acham que a pandemia acabou. Aqui em Fortaleza, na Beira-Mar, por exemplo, o que tem de pessoas, principalmente jovens, sem máscara, totalmente desprotegidos, é inacreditável. Será que eles pensam, pandemia, o que é isso? É de comer? Mas os governantes estão abrindo cada vez mais os estados e municípios, o que nos deixa com uma sensação de que realmente acabou. O que você acha disso tudo, Mariana? Então, vocês aí falando Fortaleza, eu aqui falo São Luís, né? E vejo que a situação se repete. Então, vocês têm aí, no caso, a Beira-Mar, para práticas de exercício, né? De lazer. E nós temos aqui a Avenida Litorânea, né, que as pessoas fazem essas práticas de lazeres, de caminhada, corridas, né? Andar de bicicleta. E o que a gente vê realmente é isso. As pessoas sem utilizarem máscara, né? Então, a gente sabe que realmente, quando vai fazer uma prática de exercício, com a máscara, a gente tem uma certa dificuldade. Mas que, de certa forma, ainda é obrigatório, né, a utilização da máscara. Então, as pessoas, elas começaram a relaxar as medidas de proteção, porque acabou tendo uma estabilização, né, do coronavírus em alguns estados, e aí as pessoas têm essa falsa ideia de que a pandemia acabou. Só que não acabou, né? Então, se a gente for olhar para trás, então tiveram outras pandemias, por exemplo, a gripe espanhola, que também é bem parecida com a Covid-19, o coronavírus, porque também é infecção respiratória. Então, a transmissão ela se dá no ato de falar, de conversar, de tossir, né, por gotículas, né, e aerosóis. E ela durou em torno de 2 a 3 anos. Então, os estudiosos, né, os epidemiologistas, acreditam que, né, até o surgimento da vacina, a gente vai viver ainda utilizando essas máscaras, né? Então, acredito que até o próximo ano nós ainda estaremos com esse acessório, né? Que hoje é um acessório. Não podemos sair de casa sem as máscaras, né? Uhum. Seria Sim, mais ou menos até a metade do ano, professora? Ou seria o ano inteiro? Sim, os epidemiologistas acreditam que até, né, julho, agosto do próximo ano a gente ainda esteja usando a máscara. Então, existe, né, a gente tem a esperança de que a vacina venha logo, né, e que faça efeito, e vai surgir aquela dúvida se realmente vai ter uma proteção, né, a longo prazo. Ou se Uhum. vai ser como a gripe, né? Porque a gripe, como é que acontece? A gente, todo ano, nós temos que vacinar contra a gripe, né? Então, porque o vírus, ele é altamente mutável. Então, é diferente do sarampo, que a gente se vacina lá quando criança, né? E aí a gente tem já a nossa imunidade contra o sarampo. Então, é tudo novo. A gente vai verificar como vai ser. Mas acredito que até o próximo ano nós ainda estejamos nessa parte, né, de ter esses cuidados, né, em relação a essa pandemia. sim, em muitos lugares as atividades estão sendo retomadas. Muita gente tem que sair para trabalhar. E quais são os principais cuidados, professora, que essas pessoas devem ter quando saem? Certo. Então, muitos trabalhos, né, já voltaram de forma presencial e aí a gente tem que ter,
né, uma certa precaução no nosso agir. Então, uma das medidas principais para essas pandemias, ainda mais para essas infecções respiratórias, é uma prática básica de higiene, né, e que a gente não tem o hábito, que é a lavagem das mãos, né? Então, devem ocorrer a lavagem das mãos, né, com água, sabão, utilizando o álcool gel, né? Então, prestar também atenção em relação à tosse, né? Então, quando você tossir, cobrir a sua boca com o seu antebraço, não com a mão, certo? Ou então com um lenço, e aí você jogar então o lenço fora. Você tem que ter o distanciamento para a outra pessoa, né? Então, respeitar esse distanciamento de 1 metro. Usar máscara, né? Obrigatoriamente quando você sai de casa. Fazer a limpeza e desinfecção regular do ambiente do seu trabalho, né? Então, lembrar também que as maçanetas de portas são locais extremamente importantes para a gente, porque está em contato direto com a nossa mão, tá? Então, tem que sempre estar limpando, né, essas maçanetas. Quando você for ao banheiro, lavar a sua mão, que você lavou, não feche a torneira com a sua própria mão, né? Pegue o papel para contornar lá a torneirinha para poder fechar. Então, essas são algumas medidas que as pessoas têm que ter essa atenção redobrada, né, nesse período da pandemia. Quando a gente sai, também dá fome, não é? E o que fazer se eu for comer fora de casa, professora? O que eu teria que fazer como procedimento especial no caso da pandemia? Certo. Então, no caso da pandemia, com essa pandemia, né, então, os estabelecimentos, já devem, é, eles já devem ter no seu local o dispendiozinho para o álcool gel, né, disponível para os seus clientes quando chegarem. Então, devem fornecer, né, um banheiro com água, com sabão, né, papel toalha, para que possa fazer a sua higienização. Atentar também, alguns restaurantes, eles até fazem, né, eu fui em um recentemente, quando a gente entra, eles aferem a nossa temperatura, e eles dão um saco de plástico para você guardar sua máscara, né, para não ficar em contato ali na mesa com os alimentos. Outra coisa que a gente deve evitar é a conversa, né, próxima ali de quem está cozinhando. Então, ter esse cuidado lá na cozinha, né, os cozinheiros, de não estarem conversando um com o outro sem estar com máscara, né, para que não possa, essas gotículas ao falar, possa, então, contaminar ali os alimentos. Então, no restaurante, a gente também tem que ter um distanciamento, né, das mesas de 2 metros, uma para a outra, né, então, que é muito importante. Evitar o contato físico, tá? Então, o contato de estar apertando a mão das pessoas, de estar conversando com as pessoas próximas, né, de alimentos, são alguns cuidados que a gente tem que verificar. A questão dos talheres também, né? Então, o ideal é que os talheres eles sejam empacotados individualmente para evitar contaminação. E os pratos, diferentemente como antigamente a gente chegava nos restaurantes, os pratos eles já estavam expostos à mesa, né? E hoje em dia o ideal é que os pratos eles venham somente quando a gente pedir, né, o prato principal, para que a gente possa se servir, né? Então, para não estar com aquele contato, né, com o ar e com as gotículas. Optar sempre por um ambiente externo, né, sem a presença de ar-condicionado, então, esses restaurantes ao ar livre, né? Então, optar sempre por ambientes arejados, né? Essas seriam algumas medidas quando a gente for se alimentar fora de casa. Uhum. E a professora falou da questão da higiene. É até muito interessante que, após o fim da pandemia, as pessoas mantenham, né, esse costume de lavar a mão, de ter esses cuidados especiais, até para evitar outras doenças que já são características aqui do Brasil e tudo. Exatamente. Então, isso é um hábito de higiene que a gente aprende lá na infância, né? E que, Uhum. infelizmente, a gente acaba deixando de mão, achando que é besteira, né? Quando a mamãe ou o papai diz, vá ao banheiro, lave a mão, né? Ao sair do banheiro, lave a mão, antes de se alimentar, lave a mão. A gente não tem esse costume, né? Então, eu acho que talvez essa pandemia ela tenha surgido para que a gente possa rever as nossas atitudes, né? Então, para a gente ser um pouco mais humano, né? Então, ter um olhar para o outro, né? E não olhar só para a gente,
Então, porque a pandemia ela veio independente de classe social, se você tem ou não dinheiro, tá morrendo gente, né? Então, que a gente possa ser mais humano, né? Eu acho que esse foi o grande, que eu posso dizer, lição, né, dessa pandemia de 2020. E quanto à realização de atividades físicas, é recomendável continuar fazendo exercícios físicos em casa ou já podemos sair para fazer algo? Ideal seria a gente fazer o nosso exercício físico em casa, né? Nós temos várias atividades que a gente pode ainda fazer na nossa casa, né? Então, a gente pode fazer a questão de dança, de agachamento, né? Abdominais, subir e descer escada, pular corda. Então, são atividades que a gente consegue fazer na nossa casa. Mas, se quiserem optar por fazer um exercício fora de casa, vamos optar por aqueles exercícios ao ar livre, né? Onde o ambiente seja mais arejado. E quais seriam os cuidados extras que nós devemos ter ao fazer esses exercícios ao ar livre, professor? Certo. Então, em relação aos cuidados que a gente deve ter, a gente sabe assim que nenhum ambiente ele é 100% seguro, né? Mas assim, quando a gente faz um exercício ao ar livre, ele é mais recomendado porque o ambiente é mais arejado, né? Então, diferente de uma academia, por exemplo, numa academia você vê ali que geralmente as academias elas utilizam ar condicionado, né? Então não tem uma ventilação natural, né? Então, e para esses exercícios ao ar livre, a gente tem que ter em mente, né? Pensar na nossa saúde e na saúde do nosso vizinho, né? De quem está ao nosso lado. Então a gente deve utilizar a máscara, né? Então a máscara ela é obrigatória, né? Então a gente vê alguns estados eles começaram, né, a liberar parques para as pessoas fazerem suas atividades físicas, mas que a utilização de máscara ela é obrigatória. Então, quem não tiver com máscara pode pagar multa, né? Então, tem alguns estados, né, algumas cidades que já estão utilizando, né, mexendo no bolso lá do brasileiro para ver se a pessoa se educa. Então, por exemplo, São Paulo. São Paulo, você paga uma multa se você não tiver com máscara nos parques, né, ambientais. No Paraná também, né? Então, o prefeito ele aderiu as pessoas que não estiverem utilizando máscara, né, que vão pagar uma multa. Então, vocês devem a utilização de máscara ela vai ser obrigatória na prática do exercício físico. Aí você tem que ter também os outros cuidados, né? Que é o distanciamento. Então, evitar um local que tenha muita aglomeração. Então, você deve optar por um distanciamento de 2 metros de uma pessoa para outra. Também é importante você tomar bastante líquido, né? Então, a água ela é fundamental para a prática de exercício. O que mais que a gente pode colocar como cuidado? Não tocar nas pessoas, né? Nos objetos. Ter o hábito sempre de estar ali com o seu álcool, né? Então, vai andar de bicicleta, vamos supor, você gosta de andar de bicicleta, bota na sua mochilinha lá sua água, que é importante você se hidratar. Coloque seu álcool gel também, né? Para que você possa, na ausência de uma água, né? De uma torneira com sabão, você possa fazer a higienização da sua mão. E também a gente tem que lembrar que essas práticas de exercícios, né? Esses exercícios, é fundamental você ter também um aconselhamento de um educador físico, né? Para que ele possa lhe avaliar e que você possa fazer os exercícios direcionados, né? Então, praticamente são essas as recomendações para quem estiver fazendo atividades em áreas externas, né? Em áreas ao ar livre. Inclusive, quando passar esse período de pandemia, a gente bem que podia se reunir para fazer uma caminhada, não é não? Caminhada é uma ótima saída, né? Então, geralmente a pessoa, quando pensa em mudar seu estilo de vida, né? Vou querer, né, ser mais fitness, né? Ter uma vida mais saudável. O primeiro passo que pensa é a caminhada, né? Então, é algo que não lhe custa nada, né? Então, é um exercício que qualquer pessoa pode fazer. E sem falar dos benefícios, né? Dos benefícios que a caminhada ela traz para a gente, né? Então, quando você caminha, até
você percebe que até a sua noite, né, o seu sono, ele é melhor, né? Você tem uma noite mais Uhum. tranquila, né? Então evita a insônia, né? Diminui aquela sonolência. Então a caminhada ela é uma boa prática. Pois é, Vinícius, a gente pode combinar sim quando passar esse período de pandemia. Beleza, vamos dar a volta lá no campus do PC. Gigante. Bom, professora, em relação à volta às aulas presenciais em Fortaleza, o último boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, aqui em Fortaleza, né, nos indica que a média móvel atual de novos casos é 99% inferior em relação ao que foi mensurado no período de pico. Essa tendência de estabilização da pandemia na capital justifica a volta presencial das aulas no início de 2021 ou essa ainda é uma medida distante? Então, essa pergunta ela é bem complexa, né? Porque o que, que a gente tem hoje em dia? Fomos acometidos com essa pandemia, então praticamente em março, quando começam as aulas, e aí tivemos que nos reinventar, né? Então, nós como professores e os alunos também, né? Então, nós fomos forçados a aprender uma metodologia nova, né? Então, que é essa aula de forma remota. Mas, assim, nós somos seres sociáveis, né? Então, acaba que essa pandemia, ela, de certa forma, ela mexeu, né, com o psicológico, tanto do professor como do aluno, né? Então, ficar em aula somente nessa forma remota, acaba que muitos alunos, né, e alguns professores também ficaram desmotivados. Então, será que já é o período de retornar às aulas presenciais? Né? Então, a gente sabe que a educação ela é fundamental para a aprendizagem, né? Para o desenvolvimento da criança, né? Do ser humano em si. E as escolas, elas devem, de certa forma, eu acredito que elas devem ser priorizadas em relação a reabrir do que um show, por exemplo, né? Então, um Uhum. show, ele dá muito mais aglomeração. E as escolas, Sim. nós estamos tendo esse ano inteiro para repensarmos como voltar de forma segura, de forma presencial, né? Então, a gente tem que ver que as escolas, elas têm que estarem adaptadas, né? As salas, elas não podem ser salas com muitos alunos, tem que ter certo distanciamento, os alunos eles têm que utilizarem o álcool em gel, né? Então a escola ela tem que disponibilizar água e sabão, máscara, né? Os alunos eles têm que estar de máscara, assim como os professores. O horário, deve ocorrer algumas mudanças, né? O horário do intervalo. Então, se antes iam 4 turmas ao mesmo tempo, vai ter que reduzir, né? Então, vai ter que fazer a questão do rodízio de turma, né? Então, nem todo mundo vai no mesmo dia, porque a turma é grande. Então, em relação à educação, tem vários pontos que a gente tem que pensar, né? Então, porque assim, eu sou a favor da volta presencial, porque eu, particularmente, eu acho que na forma presencial a gente consegue passar um ensino de qualidade de igual forma a todos. Porque, infelizmente, a gente sabe que no nosso país a desigualdade social ela é muito grande, né? Então, o Nordeste, nós estamos no Nordeste, a pobreza é muito grande ainda, né? Então, muita gente não tem acesso à internet, muita gente Uhum. não tem um computador em casa. Então, muitas pessoas, muitas crianças, eu digo até principalmente as crianças, dependem do celular para assistir suas aulas do seu pai. Seu pai sai, só chega à noite, né? Então, eu acho que a gente pode retornar ano que vem de forma tendo essas cautelas, né? Então, da escola disponibilizar álcool em gel, né, dos alunos voltarem com máscara, os professores também, o ambiente ser limpo com frequência, né, então ter a parte da limpeza, ter a parte do distanciamento social, né, então eu acho que tem como a gente começar aos poucos, né, porque se você for ver, hoje em dia os governos eles já estão liberando shows, né, aqui em São Luís, no final de semana passado teve um show e aglomerou não sei quantas pessoas, né? Que show a gente fica ali próximo, o pessoal dança junto. E aí, as aulas, né? Então, as aulas a gente Uhum. pode ter um controle melhor. Né? Então, eu acredito que se a gente voltar de forma responsável, tem como a gente iniciar, né? O novo normal, Uhum. como eles dizem. Sim.
Essa conversa está muito boa e interessante, mas já estamos encerrando. E essa é a última edição do Corona News. Será que o programa vai ser renovado nas próximas temporadas? Ainda não sabemos, mas você, meu caro ouvinte, vai nos dizer. Então envie e-mails para o universodelusca@gmail.com. Nós com certeza vamos te responder. Professora, como já estamos encerrando, você pode fazer suas considerações finais? Sim, então, primeiramente quero agradecer novamente o convite do Vinícius, do Lusca, por poder estar conversando com vocês nessa edição do Corona News. Quero lembrá-los que a pandemia ela não acabou, ela continua. Nós tentamos ter mais cuidado, né? Então, tentamos pensar um pouquinho no próximo, então, no que a gente pode sair de casa, quais são, né, hoje em dia, nosso acessório básico é a máscara. Então, manter a questão do distanciamento, né, fazer a higiene das mãos com sabão, com água e sabão, né, evitar o contato físico, né, porque essas infecções, principalmente as infecções respiratórias, como elas são transmitidas por gotículas, né, então, ao falar, ao tossir, em um aperto de mão, né? Então, por exemplo, o resfriado. O resfriado, a gente tem resfriado umas 10 vezes no ano. Então, o resfriado, uma das formas de transmissão é justamente o aperto de mão. Então, que a gente possa rever as nossas práticas de higiene, né? Então, queria agradecer novamente e estou à disposição para quando precisarem. Muito obrigada. E como os ouvintes encontram você, professora? Podem me encontrar, podem me encontrar no Instagram, que é o mariarruda25, e também eu utilizo muito e-mail, né? Então, se as pessoas quiserem, que é o mariana_o.arruda@yahoo.com.br. Bom, muito obrigado por ter participado desse episódio, professora Mariana. E só lembrando que na próxima semana o podcast volta com programação normal em uma daquelas conversas sobre astronomia do jeitinho que vocês estão acostumados. A conversa ficou muito legal, viu? Então não vai perder, hein? Por hoje é isso. Tchau, tchau e até a próxima.